Todo mundo já viu, né? Ou, sei lá, já sentiu aquela conexão quase magnética entre um bebê e quem cuida dele. É uma força impressionante. Aham, é quase palpável. Mas de onde vem isso? Como é que uma série de interações que parecem tão simples ali nos primeiros meses consegue, tipo, escrever o software emocional que a gente vai usar pro resto da vida? É a grande questão, né? Hoje a gente vai tentar decifrar um pouco esse código. A nossa exploração vai fundo no desenvolvimento socioafetivo da primeira infância, com um foco total no conceito de apego. Um tema fundamental. E para guiar a gente, estamos com um capítulo de uma obra que é referência, né? Desenvolvimento Psicológico e Educação, de César Coll, Álvaro Marchese e Jesus Palacios. Um clássico da área. E o nosso objetivo aqui é além daquela definição de dicionário. A gente quer entender as engrenagens do apego, para que ele serve, como ele se constrói e a pergunta de $1 milhão. Por que algumas crianças desenvolvem um vínculo seguro, que é quase um superpoder para a vida, e outras não? Exato. Para começar, então, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de apego, não é só um carinho, um afeto qualquer, certo? É um tipo de vínculo bem específico. Exatamente. Pensa nele como um sistema, sabe? Com 3 partes que funcionam juntas. Ok. A primeira parte é o comportamento, a parte que a gente vê. A criança buscando ficar perto, chorando quando a mãe sai, esticando os bracinhos. É o que a criança faz. A ação. Tá. Isso. A segunda é a mente, a representação mental. A criança vai construindo um mapa interno do cuidador. Essa pessoa é confiável, ela vai estar aqui para mim. E a terceira parte é a emoção, o que a criança sente. Ah, claro. Aquela sensação de bem-estar quando está perto e uma ansiedade real quando está longe. Então não é só fofura, é biologia pura. A fonte deixa bem claro que isso tem uma função de sobrevivência. Precisamente. A função é dupla. De um lado tem a sobrevivência física, objetiva. Um bebê humano é uma das criaturas mais indefesas na natureza. O apego garante que ele fique colado em quem protege e alimenta. Faz todo sentido. Mas a outra função, a subjetiva, talvez seja ainda mais poderosa, a segurança emocional. A figura de apego virou um porto seguro. Um porto seguro. Gostei disso. É a certeza de que existe um lugar no mundo onde você é aceito sem condições. A perda dessa figura não é só uma tristeza, é vivida como uma ameaça, um desamparo total. E como a gente vê esse porto seguro em ação no dia a dia? Quais são os sinais de que esse sistema de apego está ligado? São 4 comportamentos bem clássicos. Primeiro, buscar ativamente a proximidade. A criança não fica esperando, ela vai atrás. Ela age. Isso. Segundo, o protesto na separação. O choro, a raiva, não é manha, sabe? É o sistema de segurança dela apitando. Certo. Terceiro, e esse é genial, usar o cuidador como base de segurança. Como assim? É como se a criança tivesse uma tomada emocional. Enquanto está conectada na mãe ou no pai, ela tem energia para explorar o mundo. Se o fio estica demais, ela volta correndo para recarregar. Nossa, que analogia ótima. E por último, em qualquer situação de medo, dor, cansaço, é para essa figura que ela corre, buscando conforto. Tá, mas isso não nasce pronto, né? Como um bebê recém-nascido que mal diferencia as pessoas, vira essa criaturinha com uma preferência tão clara e intensa. Aí que tá a beleza do processo. Pensa assim, o bebê nasce com 2 motores já ligados de fábrica. Ok. O primeiro é o sistema exploratório, a curiosidade pura de botar tudo na boca, de tocar em tudo sem medo. O segundo é o sistema afiliativo, a sociabilidade geral. Ele sorri para qualquer rosto, se interessa por gente. Ele é um explorador social generalista, digamos. Exatamente. Só que lá pelos 6 meses acontece uma atualização de software. 2 novos sistemas são instalados e mudam o jogo. Uma atualização. Isso. O primeiro é o vínculo de apego, que é como um GPS interno. O bebê para de atirar para todo lado e começa a traçar uma rota preferencial para os seus cuidadores. E, ao mesmo tempo, instala-se um alarme, o medo de estranhos. Ah, o famoso medo de estranhos. Exato. E o mais incrível é que esse GPS passa a controlar a velocidade dos outros motores.
A qualidade da conexão com o cuidador vai definir o quão longe e confiante essa criança vai explorar o mundo. Entendi. E esse processo tem fases, um passo a passo? Tem, sim. É uma construção gradual. Na primeira fase, de 0 a 3 meses, o bebê é um amante da humanidade. Prefere rostos e vozes, mas tanto faz quem seja. Ok. Dos 3 aos 5 meses, a segunda fase, ele começa a ter seus preferidos. Já reconhece os cuidadores, sorri mais para eles, mas ainda é simpático com a visita. É a fase do eu gosto mais de você, mas tudo bem se os outros chegarem perto. Isso, a grande virada vem na terceira fase, dos 6 aos 12 meses. Aí o GPS está calibrado, a preferência é nítida, a separação gera uma baita ansiedade e o alarme de estranhos toca direto. É aí que o vínculo se firma mesmo. É aí, o cuidador vira de fato a base segura para a exploração. E a partir de 1 ano, na quarta fase, a criança ganha mais autonomia, anda, fala, mas o sistema de apego continua ali, rodando em segundo plano. E em qualquer estresse. Qualquer estresse, um tombo, uma doença, ele volta para o primeiro plano com força total. E um dos pontos mais famosos dessa teoria é que nem todo vínculo é igual. O texto fala de um método clássico para avaliar isso, a tal da situação estranha. Mas, falando como leigo, colocar uma criança de 1 ano numa sala com uma pessoa estranha e fazer a mãe sair, isso não soa um pouco artificial? Ou até meio cruel? Ótima pergunta e muito pertinente. Visto de fora, pode parecer exatamente isso. Mas a lógica por trás do experimento da Mary Ainsworth é muito cuidadosa. A ideia não é traumatizar a criança. Certo. É criar uma série de estresses leves e muito controlados. A mãe sai por 1 ou 2 minutos para ativar o sistema de apego e ver como ele funciona. E o foco principal não é o quanto a criança chora quando a mãe sai. Ah, não. Não. É o que ela faz quando a mãe volta. O reencontro é a hora da verdade. É ali que o software dela se revela. A hora da verdade. E o que essa hora da verdade revelou? Quais são os padrões que eles encontraram? O padrão mais comum, felizmente, é o apego seguro, encontrado em mais ou menos 65 a 70% das crianças. A maioria? Sim, essa criança explora a sala, fica chateada quando a mãe sai, mas no reencontro ela busca ativamente o contato, se consola fácil e daqui a pouco está de volta explorando. O sistema funciona. Fiquei inseguro, busquei meu porto seguro, me regulei e voltei à vida. Ok, esse é o cenário ideal. E os outros 30%? Aí entram os padrões inseguros. Temos o apego ansioso ambivalente em uns 10 a 15% dos casos. Essa criança mal explora, fica grudada. Na separação, entra em desespero. E no reencontro, que é o mais curioso, ela é ambivalente. Ambivalente como? Ela quer colo, mas ao mesmo tempo briga, se debate, chuta. É muito difícil de consolar. É como se dissesse, eu preciso de você, mas eu tô com muita raiva por você ter me deixado. Que agonia! Ela não consegue usar o cuidador para se acalmar. Exato. Depois temos o apego ansioso evitativo, em uns 20%. É quase o oposto. Essa criança parece não se importar com a saída da mãe. E no reencontro, ela ignora ativamente, desvia o olhar, se afasta. Nossa, isso é pesado. Parece uma criança super independente, mas na verdade é uma estratégia de defesa. É como se a criança desligasse uma necessidade básica de conexão para se proteger da própria figura que deveria protegê-la. É uma estratégia de sobrevivência com custo emocional altíssimo. E por fim, tem um padrão mais grave, o apego ansioso desorganizado. Essas crianças parecem confusas, desorientadas. Como assim? Elas mostram comportamentos bizarros e contraditórios. Começam a se aproximar da mãe e de repente congelam, ou caem no chão, ou correm para o outro lado. O sistema delas parece estar em curto-circuito. O ponto central aqui, então, não é só catalogar crianças. É entender que quase 1/3 delas, por esses estudos, desenvolve um modelo inicial de relacionamento que envolve ansiedade, evasão ou medo. Isso dá uma dimensão do tamanho do desafio. A grande pergunta é, por quê? O que causa isso?
A resposta da teoria é surpreendentemente direta. Ela foca num conceito-chave, a sensibilidade do cuidador. Sensibilidade? E sensibilidade aqui não é só ser uma pessoa fofa. É uma habilidade técnica, quase uma dança. Significa, primeiro, perceber os sinais do bebê. Segundo, interpretar esses sinais corretamente. E terceiro, responder de forma rápida e apropriada. Me dá um exemplo prático dessa dança. Imagina um bebê que começa a resmungar. O cuidador sensível para o que está fazendo olha para o bebê e começa um diagnóstico. É fome, fralda suja, sono ou só tédio e quer interagir. O cuidador menos sensível pode demorar para perceber ou achar que todo choro é fome ou simplesmente falar, para de chorar. É essa sintonia fina. Repetida centenas de vezes por dia que constrói o vínculo. Faz todo sentido, mas isso não coloca uma pressão imensa sobre os cuidadores, principalmente as mães, né, que historicamente carregam esse fardo? Parece uma fórmula onde qualquer erro pode prejudicar o futuro do filho. A teoria leva em conta que cuidadores não são robôs. Leva, e essa é uma crítica muito importante. A teoria não fala sobre perfeição. Ninguém é sensível 24 horas por dia. O que os estudos mostram é que o que importa é o padrão predominante. Ah, o padrão. É o que acontece na maior parte do tempo. Mães de bebês seguros também se irritam, também falham, mas o balanço geral da interação é positivo. É a consistência, não a perfeição que importa. E a criança? O temperamento dela não conta? Um bebê que já nasce mais irritadiço, mais difícil, não tem mais chance de ter um apego inseguro? Essa é outra peça-chave. Sim, o temperamento do bebê influencia a dança. É muito mais desafiador ser sensível com um bebê que chora muito. Mas a pesquisa é clara, o fator mais poderoso é a qualidade da relação. Mesmo com um bebê difícil? Mesmo. A grande maioria das crianças com temperamento difícil estabelece vínculos seguros se o cuidador for paciente, persistente e conseguir se adaptar às características daquele bebê. O poder da relação se sobrepõe ao temperamento. E a fonte ainda menciona que isso não acontece numa bolha, né? Tem o contexto da família, da cultura. Sim, o apego é um fenômeno ecológico. A própria história de apego dos pais influencia como eles cuidam dos filhos. A qualidade da relação do casal também pesa. E a cultura molda as práticas de criação. Tem exemplos disso? Sim, um estudo clássico mostrou que o estilo evitativo era um pouco mais comum na Alemanha, que valoriza mais a independência, e o ambivalente mais frequente no Japão e em Israel, onde o contato físico é mais intenso. Interessante. Mas o achado mais importante desse estudo foi universal. Em todas as culturas, o apego seguro era o modo predominante. É uma necessidade humana fundamental. Recapitulando, então, o que essa análise nos mostra é que esse vínculo poderoso, o apego, é construído, tijolo por tijolo na interação diária. É um sistema complexo que não depende só da criança, mas é moldado pela qualidade dessa dança com o cuidador. Exatamente. E o resultado de toda essa experiência é a criação de um modelo interno de relações afetivas. Pense nisso como o tal software que você falou no início. O roteiro. É um roteiro não consciente que a criança desenvolve sobre como as relações funcionam, sobre o que ela pode esperar dos outros e sobre o seu próprio valor. E a tendência é que esse modelo seja estável e guie como ela vai se relacionar no futuro. Um roteiro que ela vai levar para a amizade, para o namoro, para o trabalho. Exatamente. Mas, e aqui vem a parte mais esperançosa da teoria, a fonte termina com uma ideia provocadora. Embora esse modelo seja formado muito cedo e tenda a ser estável, ele não é uma sentença de prisão. Ah, isso é bom. Ele pode sim ser afetado e modificado por experiências significativas mais tarde na vida. O que nos deixa com uma última questão, uma provocação para quem nos ouve. Se esse roteiro emocional foi escrito lá na nossa primeira infância, de que maneira as relações importantes que a gente constrói depois com amigos, parceiros ou até num processo terapêutico têm o poder de pegar a caneta e reescrever algumas dessas linhas fundamentais?